Boa noite! Aqui é Maurício Sabe, fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Hoje voltamos para as nossas lives, que maravilha! Eu vou falar sobre um assunto que talvez você nunca tenha ouvido falar antes, porque na verdade todo mundo fala sobre dor quando está doendo, a dor nas costas, fala também de uma coisa chamada ciático. Quem já ouviu aí falar sobre ciático, escreva eu. Se você já ouviu falar sobre ciático, escreva aí eu. Pois então, hoje nós não vamos falar sobre o ciático. Nós vamos falar sobre um outro nervo que você não conhece. E que muitas vezes todo mundo dá problema para o ciático. Todo mundo diz que o problema é do ciático, que o ciático, isso, o ciático, aquilo. E hoje eu vou tirar um pouquinho o peso de cima desse querido que é o ciático. E vou ajudar você que está me ouvindo agora a entender que existem outros nervos que não são o ciático. E é importante conhecer os outros nervos que não são o ciático? Lógico que sim, porque muitas vezes você acha que está sofrendo de um problema de dor no ciático e não tem nada a ver com a dor no ciático. Para nós podermos entender o nosso assunto de hoje, eu vou fazer um desenho de um corpo humano aqui, com a apresentação da parte esquelética e da parte neural. Então vamos fazer nervos, vou desenhar nervos e vou desenhar também ossos. Você que está chegando agora, não está me seguindo, aproveita, toca ali nessa cabecinha ali em cima, toca aqui em cima e depois você vai ali, vai aparecer seguir. Você já pode seguir desde agora. Amanhã, 7 horas e 10 minutos, teremos live. E atenção, eu estou morando numa cidade que é muito fria. Chama-se Caxias do Sul. E aqui agora está 4 graus, mas a previsão é irmos para menos 1 grau nessa madrugada. Amanhã de manhã, quando eu levantar e tiver que fazer exercício junto com vocês, nós vamos estar com menos 1 grau. Basicamente é isso. Então se preparem, amanhã 7h10 vamos estar juntos. Quem não está me seguindo, me segue. E olha, dedinhos na tela, vamos aumentar os nossos likes. Pobre likes, só 143. Vamos aumentar. E vamos ao desenho de hoje. Então, primeiro eu vou começar a desenhar aqui uma pessoa. Começar a desenhar o pé da pessoa, porque vai ser muito importante a gente entender como que é essa parte, os lugares por onde passam esse nervo que nós vamos estudar hoje, que não é o ciático, mas que também vai até o seu pé. E você, depois que você entender isso, você vai ver quantas pessoas ficam dizendo para você que você tem problema no ciático e na verdade nem era do ciático. Era um problema que vinha de outro nervo, que não era do ciático exatamente. É porque a gente pensa sempre que é o ciático que dói, né? Aí é o nervo mais famoso, aí você por que você vai ter um problema num nervo que não é famoso? Melhor ter um problema num nervo famoso, né? Gente, minha cadeira baixou aqui e agora eu tenho que levantar ela. Eu não sei como levantar minha cadeira. Caramba. Vou tentar levantar minha cadeira aqui. Não consigo. Vou ficar com a cadeirinha baixinha hoje. Minha nossa. Mas vamos lá, vamos continuar desenhando aqui, mesmo que fora do esquadro. Então aqui é para ser a perna de uma pessoa, é para ser. E aqui em cima nós vamos ter a parte mais importante, a parte glútea e as outras coisas mais. Vamos descer com a perna da pessoa aqui, 2 pernas. Esse nervo ele está dos 2 lados, então não é só de um lado que você tem ele, mas dos 2. Aqui é o famoso joelho, Vamos desenhar aqui o pé, o outro pé. Não é tão importante desenhar dos 2 lados, mas só para você ter... Caramba, saiu meio torturado aqui. Essa pessoa deve estar com algum problema, né? Aí, aqui também o joelho com a patela aqui no meio. E nós vamos desenhar agora a parte que para mim, que para nós interessa, é o que vem
aqui dentro, que está aqui dentro, a parte óssea. Então, nós vamos encontrar aqui dentro, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, nós vamos encontrar uma estrutura óssea, aqui chamada pubis. Essa estrutura óssea, ela fica mais ou menos nessa região. E é um desenho didático, tá? Para a gente entender como que funcionam as coisas, não necessariamente seja exatamente assim. E nem estou aqui para fazer valer aquilo que eu estou desenhando como sendo desse jeito. No caso aqui, a bacia, que é essa parte aqui, se encaixa aqui no sacro, que ele vai ter essas articulações lá para trás, ele vai lá para trás do sacro. E do lado de cá, tanto aqui quanto aqui, nós vamos ter esses encaixes todos. O nosso sacro vai lá, essa parte da frente. O nosso fêmur, ele sai aqui, aqui tem a cabeça do fêmur e vai descer. Não é bem assim, mas eu estou fazendo o possível para um desenho ficar esquemático. Então aqui vai descer o nosso fêmur, e o fêmur vai encontrar a nossa querida patela aqui embaixo, e também a fíbula. A fíbula aqui desse lado, e a tíbia mais em cima aqui, ó. Logo aqui embaixo nós temos os outros ossos, o calcâneo e os ossos do pé, que não são tão importantes para a nossa análise do que nós queremos ver hoje, que é um nervo que também causa muita dor nas pessoas. Ele não se chama ciático, e parte mais ou menos do mesmo lugar do ciático, muito confundido, inclusive, como sendo dor ciática, e, na verdade, não é. Aqui eu vou deixar sem a parte óssea, para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor dessas estruturas ósseas, aqui da bacia, que é cheio de inervações. Aqui que é importante, ó. Aqui vem a quinta vértebra lombar. Logo em cima vem a quarta vértebra lombar. Depois nós temos a terceira vértebra lombar. Depois nós temos a segunda vértebra lombar. E aqui em cima nós temos a primeira vértebra lombar. Elas possuem os processos transversos, que são essas coisinhas aqui para o lado. Hoje nós vamos falar só da parte neurológica, nervosa, só dos nervos. Não vamos falar sobre hérnia de disco, mas vamos falar sobre esse nervo, que eu considero um dos mais importantes aqui no processo todo, que a gente quer desenvolver aqui, entender. E eu vou botar aqui, ó, aqui nós temos o disco intervertebral, que seria as hérnias estariam aqui, né? E essa pessoa aqui, daí vem lá para cima, e aí lá tem as costelas e tudo mais. O corpo de uma pessoa, de um ser humano, provavelmente do sexo masculino, porque a bacia que eu desenhei aqui tá muito pequena. Tem uma bacia, essa bacia tá pequena, então na mulher a bacia ela é maior para a passagem do bebê quando vai nascer, né? Quando vai nascer um bebê, então tem uma bacia um pouco maior. Aí, belezura, belezura. Mal desenhado, mas é isso. Tudo torto, mas então tá valendo, tá valendo. Até aqui vocês entenderam? Bom, o que nós temos que entender é que nós não vamos falar do nervo ciático. Eu sei que você gosta muito do nervo ciático, todo dia fala sobre ele, mas hoje nós vamos falar sobre um outro nervo que também parte da nossa coluna. Esse nervo, ele vai partir da L2. Bom, para a gente entender onde é a L2, vamos numerar aqui as vértebras L1, essa aqui é a L2, essa aqui é a L3, essa aqui é a L4 e essa aqui é a L5. L de lombar. Então, essas são as vértebras L1, 2, 3, 4 e 5. São as nossas queridas vértebras. E aqui, do lado, vai sair dos dois lados, mas eu vou desenhar um lado só, pode ser?
Então nós vamos ter entre a L2 e L3 vai sair uma raiz nervosa, e essa raiz nervosa ela vem descendo aqui e se junta com a raiz nervosa de L3, que se junta com a raiz nervosa de L4. Então há uma união de 3 raízes nervosas e elas vão se unir. Aqui temos o disco intervertebral. Vão se unir e elas não vão descer para trás da perna, como o ciático faz. Esse nervo, ele vai descer pela frente da perna. Então ele desce por aqui e ele vai passar por um lugarzinho aqui, ó, que bem nesse lugarzinho aqui, ó, bem nesse lugarzinho aqui, que é um lugar que a gente tem um ligamento chamado ligamento inguinal. Aqui. E daqui ele vai descer. E ele desce para a nossa perna. Depois eu vou repassar isso aqui, vou explicar para vocês quais partes do corpo você vai sentir dor quando esse nervo estiver afetado. Onde você vai sentir formigamento, o que você vai sentir. Bem, lá vem o nervo, né? Vem o nervo. O nervo vem descendo, ele passa aqui pela parte inguinal, corre aqui pela perna, pelo lado da perna, vai passar aqui perto do joelho, olha que bonito, e bem por aqui, ó, na pata de ganso. Alguém aqui já ouviu falar de pata de ganso? Você já ouviu aí falar de pata de ganso? Lembrando, amanhã 7h10 vamos praticar exercícios juntos, nós todos. E dedinho na tela, vamos chegar a 50 mil likes. Chegando a 50 mil likes, eu já trago o presentinho para vocês. Já vou entregar presentinhos. Estou preparando uns presentes muito bons para vocês ultimamente. Aqui, ó, vai para a ponta do dedo do pé. Lá no dedão do pé. Esse nervo aqui que vocês estão vendo, eu já vou dar um nome para ele. Já vou falar o nome dele. Alguém tem ideia do nome desse nervo? Eu fiz 2 perguntas, né? A primeira pergunta que eu fiz aqui para vocês, se vocês já ouviram falar sobre a pata de ganso. Algumas pessoas disseram que sim, que já ouviram falar de pata de ganso. E a segunda pergunta que eu fiz foi se você sabe o nome desse nervo, que ele sai pela frente da perna e ele não sai por trás da perna. O ciático, ele vai por trás da perna. E esse nervo aqui não, ele sai pela frente. Ele tem um outro nome. Esse nervo aqui. E ele vem desde lá de cima e várias ramificações. Então, esse sartório seria o músculo, né, Heloísa? É o músculo que corre aqui na frente. Mas tudo bem, esse músculo, esse nervo, ele também irriga, ele também trabalha no sartório. Agora, ele não desce só assim, viu? Ele desce e ele passa aqui por esse buraquinho aqui, ó. Passa por esse buraquinho e vem aqui para a perna aqui também. Ó, vejam como é importante cuidar da coluna da gente. Olha esse nervo, que maluco que ele é. Ele passa por aqui, ó. Passa por aqui. Também, ele tem uma ramificação que vai passar nessa parte aqui em cima, ó. Que é essa parte aqui da crista. Até eu vou pintar isso aqui, ó. Vou pintar um pouco mais para vocês entenderem que essa é uma parte óssea, ó. Isso aqui é osso. E os nossos nervos estão passando tudo aí, tá atrás. Essa parte óssea fica atrás, aqui à frente da pessoa. Isto. E aqui, olha, você vai ter um nervo aqui também, ó, que vai passar por esse outro lugarzinho aqui e vai para o lado da perna aqui, ó, vai para o ladinho da perna. E todo mundo acusando o ciático, né? Tudo é ciático? Não, não é tudo ciático. Você pode ter dor causada por este nervo. E aí, você já sabe o nome desse nervo? Que já sabe o nome desse nervo, esse nervo passa aqui pela virilha, ó. Ele passa aqui. Nós vamos agora aprender quais as partes que esse nervo ele irriga. Quais as partes que esse nervo ele atinge ou ele controla.
O nome desse nervo, vamos ver quem sabe. Alguém tem uma ideia? Não é nervo ciático. Você sabe o nome desse nervo? Se você sabe, você me diz aí qual é o nome? Qual é o nome? Tá parecendo Silvio Santos, né? Qual é o nome? Qual é a música? Qual é a palavra? Agora, qual é o nome deste obturador? Não. O obturador, ele tá mais aqui assim, né? Obturador interno, assim, então ele tá mais pra cá, né? Esse buraquinho aqui, que ele passa no forame do obturador. Não é obturador. Que nome que a gente dá pra esse magnífico aí, gente? Que nome que a gente dá pra ele? Qual será que é o nome dele? E olha, eu vou ajudar vocês para descobrir, né? Eu vou ajudar vocês para descobrir. Também não. O piriforme é um músculo e ele fica atrás. Esse aqui é na frente. Esse aqui fica na parte da frente. Ele não fica na parte de trás. Estou com 3 meses, já fiz de tudo. Estou com dor na coxa e dormência. Hoje eu vou mostrar uma solução para você. Fica aí junto. Não afaste-se. Maria, muito obrigado pelo Hurt Me. Maria Pereira mandou aí um Hurt Me. Muito, muito, muito obrigado. Aplausos. Agora vamos dar aplausos para quem acertou aqui, a Heloísa. Tá pesquisando, né, Heloísa? Tá pesquisando. Parabéns, Heloísa. Parabéns. Esse aqui é o nervo, vou escrever deste lado, nervo femoral. Opa, femoral. Eu já vou botar um L aqui, femoral, que nem cebolinha. Esse seu femoral. Parabéns, parabéns. Retomando, né, as informações dos seus estudos acadêmicos. Isso é ótimo. Então, o nervo femoral, a gente sempre diz que é o nervo ciático que tem com dor. Só que se a dor for pela frente, gente, agora vamos ver os sintomas do nervo femoral. Se a dor vem pela frente, a gente não tem mais que tratar o ciático. Tá? Então, se você tem agora o nervo femoral, ele vai começar da L2, L3 e L4. L2, L3, L3, L4, L4, L5, nessa ordem. O nervo femoral, então, ele pode dar dores em diversos lugares. Então, nós vamos começar agora com o primeiro lugar que nós vamos entender sobre ele. Eu vou escrever em vermelho quando for músculo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o músculo, o primeiro músculo que o nervo femoral, ele controla, é o ilíaco. Ilíaco. O ilíaco é esse músculo que está aqui, ó. Aqui dentro. Então, você pode ter uma dor interna, uma dor que vem por dentro aqui, ó, e ser do nervo femoral. O nervo femoral está produzindo essa dor aqui. E o nervo femoral faz irradiar até lá na ponta do dedão do pé. Vocês estão vendo aqui, ó? Sabe que parte do dedão do pé, ele vai até a parte de baixo do dedão do pé, bem nesse lugarzinho aqui, ó. Lá onde tem as digitais do dedão do pé, vai até a ponta do dedão do pé esse nervo. Incrível, né? Incrível. Bom, mas então nós vamos falar aqui que o músculo ilíaco, o primeiro músculo que ele vai trabalhar aí para vocês é o músculo ilíaco. Depois nós temos um outro músculo que é o pectíneo, músculo pectíneo. Vou colocar aqui do lado, músculo pectíneo, que ele também é um músculo que também, nós não estamos falando do ciático, isso que é interessante. Nós estamos falando agora sobre dores desses músculos e nervos, e esse aqui é o nervo femoral, não é o nervo ciático. Então agora nós estamos falando de uma das ramificações que
vai direto para o músculo pectíneo. Músculo pectíneo. Então eu vou procurar agora onde é que fica mesmo, né? Músculo pectíneo. A gente tem tanto músculo, gente, que é uma loucura a quantidade de músculos que a gente tem. Caramba, o músculo pectíneo, vocês não fazem ideia. Ele fica, sabe onde? Ele fica aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Ele serve só para fechar as pernas. Ele fica aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Um músculo muito pequenininho que ele vai desde aqui e para cá. Vai se insere na parte de trás posterior do fêmur. E aí, ó, aqui na virilha passa o nervo femoral, tá? Então, se você tem problema de virilha, às vezes pode ser o nervo femoral. Mas vamos seguir com as nossas análises aqui. O próximo que a gente tem é o músculo sartório. O músculo sartório, ele é um músculo que ele cruza aqui na frente, ó. Ele vai cruzar aqui na frente da sua perna. Ele é o famoso costureiro, chamado costureiro porque todo o costureiro cruza a sua perna para fazer as costuras. Aquela cruzada de perna do costureiro é do músculo sartório. Esse músculo aqui, ele cruza aqui na frente. Esse é o outro músculo também, vou botar aqui músculo sartório. Também ele é alimentado ou movimentado pelo nervo femoral ou por uma ramificação do nervo femoral, que ele corre pela frente da perna. Ele vem pela frente, você não é ciático isso. O ciático, ele vai fazer toda a parte de trás da sua perna. E o nervo femoral, ele vem pela frente, então vai passar ali pela sua virilha, tá? Outro músculo que ele também vai irrigar, vai trabalhar, é o músculo quadríceps. O quadríceps é o músculo que vai estar aqui, ó, vasto medial lateral intermédio e o reto femoral. Tem músculos aqui, todos os músculos da coxa, eles são músculos que estão sendo controlados pelo nervo femoral. Esse aqui. O reto femoral é o músculo, né? Pelo nervo femoral. Incrível, né, gente? Incrível. Isso tudo pela frente, né, na coxa. Depois nós temos a articulação do quadril. Essa articulação aqui, ó. Estão vendo essa articulação? Ela também é controlada por esse nervo. Tanto que, às vezes, você tem dor ali na virilha e o problema vem da articulação do seu quadril. Então, você pode estar com um problema do quadril. Daiana pergunta que a aula é de quê? Aqui a aula é sobre dores que provêm da coluna. Aqui eu falo sobre hérnia de disco, dores na coluna e soluções para você resolver essas dores. Fica aí, Daiana, fica com nós. Continue, se você quer me seguir, basta tocar aí nessa cabeça aqui maravilhosa, que é a minha, e em seguida você vai ter o botão seguir aqui abaixo. E agora a gente vai ver que temos também o músculo, a articulação do quadril, né? Tem um nervo, então, que sai do nervo femoral e vai para a articulação do quadril. Sabe aquela dorzinha que você tem ali na virilha? Ela pode ser do seu quadril. Então, fazer uma investigação no quadril pode ser muito importante, né? Aqui o osso fêmur, o maior osso do nosso corpo, o fêmur, o mais longo, né? Osso do corpo. E você tem a articulação aqui, acetabular, fêmur acetabular, que ela pode, no quadril, a articulação do quadril, controlada por esse nervo. Então, esse nervo que é o nervo femoral. Depois nós temos o nervo cutâneo anterior da coxa. O que é um nervo cutâneo anterior da coxa? O nervo que sai dessa ramificação
sai da ramificação do nervo femoral. O nervo cutâneo anterior da coxa, ele dá uma sensação na sua coxa. Quando você tem a coxa formigada, sabe quando a sua coxa está formigada na frente? É o nervo femoral que está afetado. Então pode estar com alguma compressão no nervo femoral, gerando esse formigamento aqui. Pode ser aqui lateral na coxa, pode ser aqui mais na frente. Então, o nervo cutâneo da coxa, que traz as sensações da coxa. Então, vou botar aqui do lado. Ó. Vou escrever em verde, nervo cutâneo da coxa. O que eu falei antes? Eu falei antes da articulação do quadril, né? Tem o pectíneo eu falei, né? O pectíneo está aqui. E depois eu tenho o sartório aqui na frente. Sim, os músculos do quadríceps. Tudo pela frente. A gente, comumente, a gente fala sempre do nervo ciático. Sempre falando do nervo ciático. E sabe, esse aqui passa liso, ninguém olha para ele. Ninguém mais tem olhado para ele. E ele é muito importante, porque, sabe, quando você vai levantar a sua perna, para levantar a perna e subir a escada, pode lhe dar dor desse nervo aqui. E você não conseguir ter força no quadríceps, ou você sentir que a sua perna está definhando, tem relação com esse nervo, que é o nervo femoral. Então, nós estamos falando aqui do nervo cutâneo anterior da coxa, e tem o nervo cutâneo, tem dois, né? O nervo cutâneo tem o anterior da coxa e tem o medial, anterior e medial. São dois nervos que vão controlar e todos eles vêm de um único lugar, nervo femoral. Hoje nós estamos estudando esse nervo que, olha, sempre trago aqui para vocês falar sobre ciático, sobre hernia de disco. E aí, aquela pergunta, por que dói lá na minha frente, no meu dedão do pé? Por que dói lá embaixo do dedão do pé? E você quer saber por que chega a tão longe assim? E ninguém lhe explica. E a explicação está aqui, ó. Não é o nervo ciático. Se você tem uma dor lá embaixo do dedão, nessa região aqui do dedão, ó, sabe, na digitais do seu dedão, do pé, isso não é ciático. Tá? Então, se está doendo o dedão do pé, você tem nervo femoral. Claro que tudo vem de um único lugar, que é a coluna. Tudo vem lá de cima. Sim. Então, pode também, viu, Brandon? Pode, nas mulheres também tem um reflexo, o nervo femoral vai trazer esse reflexo. Eu já vou falar sobre isso, tá? Fica aí com a gente. Então tá me seguindo aí, já começa a seguir. Então a gente viu essas articulações, articulação do quadril, o nervo cutâneo da coxa, que é o anterior e o medial, são os dois nervos que a gente tem aqui. E a gente tem também agora os músculos, o quadríceps, o sartório é aquele que cruza na frente, o quadríceps, que é o vasto medial, lateral, intermédio, e também o reto femoral, que são os da coxa. A coxa tem muitos músculos que fazem você levantar a perna, né? Levantar o quadril. E tem o ilíaco, que também trabalha nessa parte de fazer você subir escada. Então, se você tem um problema no nervo femoral, você tem muita dificuldade de se subir escada, você tem fraqueza nessa parte. E agora tem uma outra coisa que talvez vocês não saibam, mas eu vou ter que falar aqui para vocês. Talvez, quando você tem dores aqui, problemas nesse nervo, também vai atingir uma artéria, a artéria femoral. A artéria femoral também é irrigada por esse nervo aqui. Esse nervinho aqui que a gente está vendo, ó. Nervo femoral, que ele está na frente. Então, a nossa artéria, tem uma artéria aqui na frente, chamada artéria femoral. Essa eu vou escrever em azul, tá bom? Artéria femoral. Olha, parabéns você que continua aqui na live assistindo, você vai aprender muita coisa aqui hoje somente sobre esse nervo.
um único nervo que tem ramificações que vão trazer força para você sentar e levantar. Então, quando a gente está trabalhando exercícios, quando vocês fazem exercícios comigo, eu entrego o exercício certinho para movimentar a parte certa do seu corpo, tá? Discopatia na coluna, sinto muita dor. Então, aí, ó, Margarete, por exemplo, sente muita dor. E onde é essa dor? Então, hoje eu estou falando sobre lugares que eles vêm de lá, tá? Desenhar na outra perna para entender que estão rabiscado. Ah, entendi. É uma boa, é uma boa, é uma boa. É uma boa. Depois eu vou passar aqui para outra perna. Pode deixar. Pode deixar. Mas nós temos mais ainda para a gente olhar aqui. Depois a gente vê o que eu separo alguns. Vamos ver. Então, a articulação do quadríceps, a artéria femoral. Olha que interessante. A articulação do joelho. Isso. Articulação do joelho. O nosso joelho dói na pata de ganso. Olha quem passa aqui na parte da pata de ganso. O nervo femoral. Esses problemas podem aparecer no exame de imagem com raio-x? Não, não. Aqui você teria que fazer uma tomografia computadorizada ou algo diferente. Algum outro tipo de exame mais aprofundado. Que mais? É que na fisioterapia a gente faz testes. Né? A gente testa, movimenta a perna, faz testes na parte cutânea e a gente descobre o que a pessoa tem. Não precisa nem pagar exame. A gente só manda fazer exame para confirmar uma suspeita. Mas quando a gente já tem certeza, a gente já parte para o tratamento. Na fisioterapia é assim. Então, a gente viu isso, nós vamos encontrar também o nervo safeno. Olha aí, mais um nervo. Nervo safeno. Que ele passa perto da veia safena, né? Passa perto da artéria safena. Então, a gente tem a safena, que aqui é mais ou menos nessa região aqui, ó. Que mais? Na patela, a gente tem na patela a saída desse nervo aqui e ele irriga. Sabe quando você tem dor na patela? Quem já teve dor na patela que não pode encostar? A patela é essa rota aqui do meio, rodela aqui, ó. Quem já teve dor aqui na patela? Nessa rodelinha aqui do joelho, que se você encosta com o dedo assim, dói muito. Se você teve isso, eu já tive também essa dor, é muito, assim, difícil, mal encosta, dói muito, tá? Pediram para eu desenhar o mesmo nervo pro outro lado, tá, gente? Porque daí, ó, o nervo ele vai sair daqui, ele vai se juntando, se junta, forma o nervo femoral, ele passa pela virilha e depois ele desce. Tem um outro que sai aqui pelo forame obturador e depois esse que desce. Desce, passa aqui pelo cantinho do joelho, vai descendo, vem até a ponta do dedão do pé. Tá? Passa tudo isso. Aqui em cima tem ramificações que vão para esse músculo mais interno e depois tem ramificações que vêm também para o nosso quadril aqui, para toda a parte do quadril. Das articulações do quadril. Então a gente viu que no joelho aqui a gente tem a patela, também a gente tem um nervo aqui nessa patela, que é o mesmo nervo femoral, só que ele vai trocando de nome, são umas ramificações nele. Então tem uma ramificação que vem aqui e que dá aquela dorzinha danadinha. E o lado medial, aqui a parte medial da perna, tudo aqui é irrigado por esses nervinhos, que é o mesmo nervo femoral, só que com outros nomes. E ele vai descendo até a polpa do dedão
do pé, até lá embaixo na polpa do dedão do pé. Então, esse não é o nervo ciático. E ele dá tanta dor quanto o nervo ciático. Então, se você não se cuida, você pode ter um problema no nervo femoral, achar que é nervo ciático, tentar tratar o nervo ciático alongando o piriforme, e daí aquela dor não passa, e na verdade você tem um outro nervo que está trazendo essas dores. Eu vou repetir agora tudo que está... Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa? Vamos lá? Então vamos começar. Então o nervo femoral, ele sai da L2, L3 e L4. Por que é importante saber isso? Porque o ciático ele sai mais para baixo do que isso, não sai tão alto. Então, se a sua hernia de disco ela é mais alta, em L2, por exemplo, você pode estar com a dor no nervo femoral e não no nervo ciático, porque o nervo ciático ele vai ser mais para baixo, vai pegar a parte sacral. E agora nós temos o músculo ilíaco, esse aqui dentro, por dentro, ele sai aqui por dentro, que ele ajuda a levantar a nossa perna. Ele é controlado pelo nervo femoral. Depois nós temos o músculo sartório, que ajuda você a cruzar a perna, uma perna em cima da outra. Então, quando você cruza uma perna em cima da outra, você usa o músculo sartório, que ele também é controlado pelo nervo femoral. Você tem o músculo quadríceps, que são os 4 músculos que tem aqui. Pediram para eu desenhar aqui, ó. Ó, 4 músculos aqui, 4 músculos. Aqui tem o reto femoral. O sartório ele cruza aqui na frente. Serve para cruzar a perna. E nós temos o nervo safeno e também... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Desses nervos... Bom, nós temos um nervo aqui que é o genitofemoral. O genitofemoral, ele vai para os órgãos criadores, tá? Os órgãos criadores, é o genitofemoral, que ele sai daqui, ele vai para os órgãos criadores, o genitofemoral. Ele sai aqui de cima. Então, quando você tem algum tipo de problema de hérnia de disco, você pode ter algumas reações nos órgãos criadores, os órgãos que geram a vida. Eu não vou falar aqui aquelas palavras com S, porque eu não quero ser trancado aqui nesse sistema todo aqui. Enfim, todas essas coisas que a gente acabou de ver, e vou repetir: músculo ilíaco, músculo pectíneo, articulação do quadril, nervo cutâneo anterior da coxa, que corre aqui na frente, nervo cutâneo medial da coxa, que vai aqui mais para o meio. Então tem um nervo que vem aqui por fora, um nervo aqui por dentro, tudo vem do mesmo lugar, L2, L3, L4, do nervo femoral. O músculo sartório, quadríceps, a articulação do joelho é afetada por esse nervo. Quem já teve aqui problema em pata de ganso? Ah? Quem já teve aqui? Não, o meu código é criador, o órgão criador, aquele que cria as pessoas, sabe? Então, o órgão criador. E nós temos aí a artéria femoral, uma pele intrapatelar aqui dentro da patela e uma pele medial aqui da perna, a pele na parte medial da perna. Todas essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês vêm de um único nervo, o nervo femoral, que talvez até hoje você nunca tivesse dado tanta atenção a ele, tá? Mas ele vai afetar diversas outras coisas no seu corpo. Esse é um nervo importantíssimo e ele dói, realmente dói na parte da virilha. Ele pode doer, e como aqui passa artérias, ele pode doer e sentir pulsar. Você pode sentir pulsar.
né? Então você vai tendo dores nessa região, vai sentindo pulsante. Quando você faz algum movimento, exercício, ele pode meio que travar. Você pode ter dificuldade de cruzar as pernas. Várias coisas vão acontecer por esse nervo. Só que o problema não é aqui. O problema é aqui em cima. Aqui é exatamente onde nós temos aqui em cima o que a gente chama de hérnia de disco. Pois então, a hérnia de disco ela pode tanto afetar o nervo ciático, que corre pela parte de trás, como também pela parte da frente. Como se fosse no cérebro quando se ramifica. É um femoral, o que quando se ramifica muda o nome, certo? Isso, na verdade esse aqui, o nervo femoral, ele desce até embaixo. Até embaixo. O nervo ciático não faz isso com o mesmo nome. Esse vai até embaixo. E quando ele chega aqui embaixo, ele tem ramificações ao redor dele. Tem outras ramificações. Tem essa ramificação que passa pelo obturador aqui. Tem as ramificações que vão aqui para a crista ilíaca, que vão aqui para o músculo ilíaco. Tá? Então, tem várias ramificações com outros nomes, mas ele desce e vai até embaixo, até o final. Tá? Certo? É basicamente isso. Gente, a minha cadeira, vou mostrar para vocês hoje. A minha cadeira, ela baixou hoje e eu não consegui mais levantar. Ela ficou abaixada. Então, a minha cadeira hoje tá lá embaixo. Ah, pode dar, sim. Pode dar, mas não, daí se é no meio, lá nesse lugar que você estava falando aí, nos glúteos, aí você já está falando sobre ciático. Aí já é uma pontada vindo de outra ramificação. Nós estamos falando da ramificação anterior, né? A ramificação anterior é diferente. Espondilite lombar, desce para a perna, dói o joelho e tornozelo. Então, se dói joelho, tornozelo e joelho, você já pode entender aí que você tem a possibilidade de ser um nervo femoral. E existe tratamento para nervo femoral, que é diferente do tratamento do nervo ciático. Tá? Bem, virando aqui para vocês aqui, eu vou virar a câmera, vocês vão me ver agora bem baixinho, tô bem baixinho aqui, ó. Hoje eu fiquei baixinho, e vocês estão vendo, tá muito frio aqui, gente, agora vai a 3 graus, a madrugada vamos até -1 grau, -1 grau, pode isso? Sim, a hérnia inguinal também pode afetar os nervos. Tudo ali que passa ali pela parte do ligamento inguinal, né? Passou ali no ligamento inguinal, pode trazer sérias consequências, sim. Doutor, quais os riscos de uma cirurgia do quadril? Olha, tem que ser bem estudada uma cirurgia de quadril. Você precisa estudar isso junto com o seu ortopedista, né? Que é ele que vai lhe ajudar a fazer isso. Você tem que saber que restrições você vai ter depois. Você tem que pensar qual a sua idade, porque você vai colocar uma prótese ou você vai simplesmente fazer uma cirurgia. Tem que ver bem isso aí. Então, aí você vai fazer essa cirurgia, vai precisar fazer fisioterapia depois, bastante fisioterapia para recuperação. A única questão é assim, se você tem uma prótese de quadril, você não pode cruzar uma perna em cima da outra, assim, cruzar na frente. Pode cruzar desse jeito, dobrando o joelho, mas não pode cruzar uma sobre a outra. Nida, Caxias é muito frio. Você é de onde, Nida? Se eu morasse aí, eu já tinha virado picolé. Estou com dormência na perna esquerda, dor do quadril e já fiz cirurgia. A hérnia será que voltou? Olha, as cirurgias não curam a hérnia de disco. Por quê? Porque
Você não modificou coisas na sua vida, você continuou fazendo as coisas do jeito que fazia antes. Então, achar que uma cirurgia vai curar a hernia de disco, não, ela não vai curar. A cirurgia, ela vai apenas deixar você aliviado das suas dores. Quando você faz uma cirurgia de coluna, você faz para aliviar as suas dores. Não necessariamente, não é cura, isso não é cura. Curar é quando o corpo se regenera. Basicamente o seguinte, digamos que você teve um entorse de tornozelo. Tornozelo, sabe? Aquele lugarzinho lá no pé, você torceu, virou o pé. A gente chama de virar o pé, né? O entorse de tornozelo é virar o pé. Você virou o pé. Logo que você vira o pé, a dor é absurda. Mas você não pensa em fazer cirurgia no pé. Porque essa dor depois reduz e ela fica lá no pé. Aí você vai pro médico, ele faz o raio-x para ver se não está quebrado. Depois ele talvez faça uma ressonância para ver se você tem algum ligamento rompido. Caso não tenha, vai para a fisioterapia. Aí na fisioterapia você vai trabalhar exercícios para recuperar, reabilitar aquele tendão, aquele ligamento, aquela articulação. E o que mais interessante disso é que a hérnia de disco também é uma lesão. A hérnia de disco você também cura com exercício. A hérnia de disco você também cura. Mas não vai ser tão rápido como no pé, porque o pé, vocês sabem, ao redor do pé tem pouca coisa. Não tem muita coisa. Entre as coisas que tem aqui ao redor do pé, você vai ter ligamentos, alguns músculos, alguns tendões, e é isso. Agora, olha isso aqui. O que tem aqui ao redor? Aqui ao redor você vai ter intestinos, rins mais para trás, você vai ter todos os órgãos do seu corpo aqui. Você vai ter aqui, você vai ter músculos atrás, muitos músculos atrás, os mais profundos, os mais superficiais, músculos que saem daqui de baixo e vão até aqui em cima. Você vai ter ligamento cruzando aqui na frente, você vai ter camadas de gordura extremamente necessárias para manter essa estrutura aqui. Você vai ter líquidos. Quantas coisas tem aqui? Então, para você curar a hérnia de disco, que ela está aqui, vai precisar um pouco mais de tempo, mais esforço do que de um tornozelo. Aí você faz a cirurgia, o que a cirurgia vai fazer? O médico vai dizer que vai fazer uma liberação, uma descompressão do nervo. Sim, ele vai fazer uma descompressão do nervo, mas a que custo? Ao custo de que você vai cortar uma parte de você chamada disco intervertebral. Porque você está olhando para a hérnia de disco como se fosse a hérnia de disco. Vocês olham para a hérnia de disco como se tivesse uma barata entrando na sua coluna, não é mesmo? Não tem uma barata ali, gente. O disco é seu. Ele herniou. Quer dizer, ele ficou fraco e ele herniou. Não é uma barata que está lá dentro, não. Não é um percevejo que entrou lá dentro de você. Não é uma coisa externa. A hérnia de disco é uma coisa interna. Ela está dentro de você e ela é você. Então, quando você vai lá e faz uma descompressão do nervo, cortando o disco, você está cortando o amortecedor da coluna. E isso vai gerar os cortes nos tecidos, vai gerar mais rigidez e você tem que, depois da cirurgia, fazer muitas fisioterapias, às vezes até para o resto da vida. Eu prefiro, na minha opinião, e sempre preferi isso, eu prefiro me esforçar bastante num tratamento fisioterapêutico com um profissional bem qualificado que eu confio e fazer tudo o que tem que fazer certinho do que ir para uma cirurgia que eu não sei o que vai acontecer depois, onde vão tirar uma parte de mim, né?
Doutor, fiz cirurgia de hernia de disco e bico de papagaio, mas a dor do quadril que desce para a perna direita. Então, o que você tem que fazer, Miriam? Bom, eu vou dar uma dica aqui para vocês, vou dar uma indicação para vocês. A indicação que eu dou para você que está com muita dor é adquirir o meu livro, tá? Eu sei que parece que eu estou vendendo e essas coisas, mas tô nem aí, gente. É o seguinte, nesse livro, existe no livro 1h27 com exercícios essenciais para você parar com essas dores todas. E eu fiz num formato de livro digital. Então você pode adquirir esse livro hoje, agora. E se nós chegarmos em 50 mil likes, eu vou dar 50% de desconto para você adquirir. Basicamente é o seguinte, são 20 capítulos com 20 videoaulas, sendo que uma dessas aulas tem 1h27 com exercícios, que você adquirindo hoje mesmo você já pode começar, vai chegar no seu e-mail, você vai poder baixar no seu celular e vai poder assistir tanto os vídeos como ler as escritas dos capítulos. Olha, tem capítulos muito interessantes aqui. Deixa eu ver um capítulo, vou abrir aqui aleatoriamente um capítulo aqui, ó. Eu acho que caiu lá naquele capítulo justamente aquele que a gente tem que saber. Quer ver? Ó, é o nome desse capítulo. Imagine o seu corpo como sendo um país. Em todos os capítulos tem um QR Code no final, que você vai apontar o seu celular e esse QR Code vai levar você para dentro de um vídeo que explica e aprofunda mais o próprio capítulo. E nesses vídeos tem alguns com exercícios, outros só com explicações, e tem um deles, tá? Se não me engano, a página 58, você vai ter 1h27 com exercício. Nesse capítulo aqui, imagine seu corpo sendo um país. Nesse aqui, eu falo sobre você gerar no seu corpo os recursos de reabilitação. O seu corpo pode se reabilitar. Então eu explico bem certinho. O livro é uma forma de você ter mais conhecimento sobre a sua coluna e entender que tipo de tratamento você precisa fazer. 1h27 aqui dentro do livro, tá? Quando chegar em 50 mil likes, eu vou dar 50% de desconto. Se você quer saber já agora quanto é o valor do livro, basta você tocar aqui, ó, nessa minha cabeça aqui. Depois, em seguida, aparece a minha cabeça aqui embaixo novamente. Você toca novamente e você vai lá para o meu perfil. No meu perfil tem um link que lá está escrito sabefisioterapia.com.br/livro. Eu vou mostrar isso mais facilmente, com licença pessoal, aqui da outra rede social, Já volto. Já volto. Vou mostrar para vocês. Gente, tá 3 graus lá fora. Olha ali, gente. Olha lá. Estão vendo? 3 graus, olha. Vocês estão vendo isso? Minha nossa, olha, 3, ó. 3 graus. Eu vou explicar a você como você faz para chegar lá no meu livro, tá? 3 graus, né? 3 graus. Aqui é brincadeira não. Brincadeira não. Aqui é assim, né? Vocês viram? Por isso que eu tô de casaco hoje aqui, não de jalequinho bonitinho, né? É de casaco mesmo. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Você está aqui assistindo a minha live. Enquanto você está assistindo a minha live, igual que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui em cima tem essa cabecinha aqui, ó, que é aquela cabeça lá, ó, tá vendo? Então você vai tocar nessa cabeça aqui. E imediatamente vai aparecer minha cabeça de novo aí, ó, tá vendo? Ela aparece de novo. Aí você toca de novo na minha cabeça aqui, ó. E agora você tem um link aqui, ó. Um link aqui, ó. Você toca nesse link. Vamos ver se eu consigo tocar. Isso, consegui? Isso.
Aí você vai ter um videozinho ali e você vai direto aqui, ó. Diretamente aqui, ó. Para você adquirir o livro. Você toca nesse botão aqui. Aí logo que você entrar, você já vai poder ver o valor do livro, mas pensa, pagar metade, tá? Você, hoje, quando chegar em 50 mil likes, vai pagar metade disso. De novo, se está assistindo a minha live, você vai tocar aqui, ó. Vai abrir minha cabeça aqui de novo. Vamos achar aqui o quadradinho certinho do TikTok aqui. Aí você vai lá para o meu perfil e toca aqui, ó. Vai diretamente para a página, tá? Aí você vai assistir um videozinho de 2 minutos ali, que eu explico o que tem no livro, e você vai poder adquirir o livro, tá? Ele é digital. Eu fiz digital porque é muito mais fácil para você ter acesso. Você baixa no seu celular, pode assistir às aulas a qualquer momento. Fica muito mais facinho, muito mais tranquilo para você. Doutor, a infiltração é bom fazer, tenho hérnia L5. Olha, é a mesma coisa que tomar um analgésico, só que é um analgésico que vai ser colocado lá dentro do seu corpo. Qual o problema que eu vejo da infiltração? É que você vai acreditar que está curada. E enquanto tiver feita a infiltração, você pensa que está curado e você esquece de fazer tratamento para a coluna. O ideal seria, no caso, fazer o tratamento com exercícios para a coluna. Mas se a dor é muito forte, você faz uma infiltração e durante esse período que a dor desapareceu, você vai fazer o tratamento de exercícios. Só que tem um problema agora. Quando você vai fazer um tratamento de exercícios com uma dor que você tinha, mas você tirou essa dor através de um meio químico, você não sabe mais o que gera a dor, qual o movimento que gera a dor, para que lado que gera a dor. Então, a infiltração vai tirar a dor. Para algumas pessoas não funciona. Já digo aqui para vocês, não é para todo mundo que funciona. Mas para aqueles que funciona, tira a dor. Mas também tira a possibilidade de você saber, através da dor, quais são os sintomas. Onde que estão os sintomas? Vão desaparecer os sintomas. Desaparecendo os sintomas, você não sabe mais onde está o problema. Imagina mais ou menos assim, para você ter uma ideia o que é a infiltração. Eu vou explicar para você falando de uma outra coisa, fazendo um comparativo com o carro. Digamos, JBB, né? Digamos que você vai fazer uma viagem aí de uns 1.000 quilômetros, tá? Então não importa quantos quilômetros, mas você saiu fazer uma viagem com o seu carro. E seu carro está bem. Mas lá pelos 200 quilômetros começa a acender uma luzinha no painel do seu carro e você fica alerta. Porque a luzinha do sinal do seu carro mostra que algo não está bem. Você anda mais uns 100 quilômetros e percebe que essa luzinha está incomodando muito você. Aí na primeira oportunidade que você vê uma mecânica, você para com o seu carro e solicita para o mecânico e explica para ele. Você diz, por favor, essa luzinha do painel está me incomodando muito. Já andei 300 quilômetros e essa luzinha fica aí me incomodando. Você poderia resolver esse problema para mim? E o mecânico, ouvindo a sua solicitação, ele diz, sim, eu vou resolver imediatamente. Ele abre o painel e corta os fiozinhos. Aí ele fecha o painel e diz, pronto, agora a luzinha não vai mais incomodar você. Pronto. Você voltaria para esse mecânico? Conta para mim. Você voltaria para o mecânico que, ao invés de olhar a origem do problema, resolve cortar os fios da luzinha do painel? Você foi reclamar dos fios da luzinha do painel. Você voltaria para esse mecânico? Vamos agora fazer um comparativo.
Você vai fazer a infiltração, que nada mais é do que cortar este sinal, cortar este aviso. Quando você faz a infiltração, você corta o aviso. Você não recebe mais o aviso de que tem um problema. No nosso corpo, a gente até fica feliz porque não sente a dor. Mas o seu carro, você andaria mais 800 ou 700 quilômetros com o seu carro, sabendo que agora você não consegue mais ver os sinais, os alertas do seu carro, foram cortados os alertas do seu carro, ou seja, você vai andar muitos quilômetros sem saber quais são os alertas. Vai acontecer isso quando você faz a infiltração. Você anula essa sensibilidade, vai ficar bom por um tempo, mas você não sabe mais o que acontece. Então, é muito mais indicado que se faça um tratamento justamente nesses momentos de dor. Agora, é uma parceria. Você com o físio é uma parceria. Você tem que fazer uma parceria. Por quê? O físio, ele está fora do seu corpo. Ele não sabe olhar e dizer tem dor aqui. É você que sabe onde tem dor. Então você vai ter que informar o físio das dores e juntos vocês vão ter que chegar a um exercício mais correto, um movimento mais correto. É uma parceria, gente. Lá com o médico da infiltração não é uma parceria. Você chega lá e diz, eu contrato o seu serviço para você botar uma agulha aqui, jogar uma química aqui dentro e tirar a minha dor. Feito. Paga, ele vai lá, faz e está feito. Depois disso, se travar tudo de novo, não é problema de ninguém. É só seu problema. Se der algum problema aí, não é problema de ninguém, é seu. Isso não é uma parceria. Você não está junto gerando uma nova forma de viver. Você vai continuar deitando do jeito que deitava antes, você vai continuar assistindo TV jogado lá no sofá, você não vai praticar exercício, por quê? Porque acabou aquela dor que alertava você que tinha algo de errado. Não é mesmo? Boa noite, Aparecida. Eu vi você escrevendo várias vezes aí. Então, minha gente, o que eu indico, uma indicação para vocês é dedinho na tela, chegarmos nos 50 mil likes e aí você adquire esse livro. Nesse livro você tem 1 hora e 27 minutos com exercício. Vai custar menos que uma sessão de fisioterapia comigo. Uma sessão de fisioterapia comigo, hoje, está em R$450 a hora. É 1 hora de atendimento. Às vezes eu dou uns descontinhos para quem está aqui no TikTok, deixo vocês até fazer por um pouco menos. Mas o livro já tem o tratamento. É uma forma que eu tenho de fazer com que mais pessoas consigam se curar com mais rapidez e que consigam entender o processo também. Então a Fátima aqui que já tem o livro. Você pega o livro, assiste aquela aula, segue ela à risca, faz o exercício todo dia, vai melhorar das suas dores. Claro que você pode querer mais, você pode querer entrar no desafio de 21 dias, você pode querer entrar na comunidade que eu ofereço para vocês, você pode até querer vir aqui para Caxias do Sul, fazer uma consulta comigo ou fazer uma consulta online. Você pode querer uma consulta online comigo? Lógico, isso vai ser muito bom. Muitos benefícios você vai ter, tanto com a consulta, com o livro, com tudo isso. Agora, não vai ter benefício algum se não fizer nada. Se você não arriscar fazer alguma coisa, fazer algum tratamento. Tá? Então, vocês me ajudam com os likes e eu ajudo vocês com 50% de desconto aqui para o livro, tá? Então, o livro vai custar bem menos que uma consulta. E aí você já parte direto para o tratamento, já está o tratamento lá dentro. Você lê o livro, aprende, cada capítulo tem uma videoaula para você assistir. Então você assiste a videoaula e também
pratica os exercícios. Tem 1h27 com exercício para você fazer em casa, tá? E é só começar. E, aliás, deixa eu ver por falar em só começar, porque aqui, gente, eu tirei algumas coisas do lugar aqui. Deixa eu ver onde é que tá aquilo. Tá aqui. Fiz algumas organizações aqui. Eu tenho todos os desenhos. Olha, tudo isso aqui, gente, é desenho de live. Vocês estão vendo, ó? Ó, estão vendo, ó? Tudo é desenho de live. Tudo que eu fiz nas lives, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo. Todos os desenhos de live. Um dia desse eu vou montar um livro só com os desenhos de live. Garanto que vocês vão querer o livro de desenho de live. Gente, quem tá aí com dor, tá sofrendo, vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Esse exercício para você fazer agora, tá? Você vai deitar no chão ou na cama, colocar uma cadeira, colocar as suas pernas aqui para cima, vai enrolar uma toalhinha bem fininha, não pode ficar mais grossa do que o seu pulso, e na cabeça você vai colocar um travesseiro. Você vai descansar, por isso o nome do exercício é o descanso. Você vai descansar, é um descanso inteligente. JBB, faz isso agora. 20 minutos nessa posição, toma meio copo de água antes e meio copo de água depois. Faça agora, para o seu bem, apenas 20 minutos. Nós estamos na live aqui, você vai me ouvindo, deita aí nessa posição, fica bem tranquilo e vai melhorar. Obrigado, Rita Vilarinho. Que mais aqui? Acabei de levantando a notícia do descanso. Tô bem aliviada. Minha dor, eu não tô conseguindo mais te seguir. Mas pois é, Maria Patrocínia, eu já te mandei o link lá para você chegar lá no TikTok. Mas tá tudo bem, está aqui pelo Insta, tá tudo certo também. Isso aí, gente, que maravilha que vocês estão aqui. Então, ó, pratiquem este exercício. É um exercício que você não pode deixar de fazer, tem que fazer todos os dias. Amanhã, às 7h10, estaremos juntos. E se nós chegarmos a 50 mil likes, eu vou liberar aqui para vocês um cupom de desconto de 50% para você poder ter esta solução já na sua casa. Ele é um livro digital, você pode até imprimir depois. Até acho muitas pessoas imprimem, eu mesmo imprimi, esse aqui é impresso numa outra gráfica, né? E aí você vai ver que em cada capítulo você vai encontrar os QR Codes para você, passa o celular na frente, já vai direto para os vídeos daquele capítulo. Então deixa eu ver onde é que está o capítulo aqui, ó. Aqui fala das fases do tratamento da hernia de disco, né? Que fala aqui, ó. As fases do tratamento da hernia de disco. Tudo isso está aqui dentro. Nova turma de desafio, olha, daqui uns 20 dias, talvez, por aí. Uns 20 dias, mais ou menos. Posso fazer para aliviar o esporão de calcânio. Aí, parabéns ao pessoal que adquiriu o livro agora. O esporão de calcânio, minha gente, o esporão de calcânio, ele é uma calcificação que ocorre aqui embaixo, nos tendões aqui embaixo. Então, para eliminar o esporão de calcânio, primeiro, você precisa colocar um pouco de gelo aqui para amortecer um pouquinho a dor, para aliviar a dor. Depois, pisar com o pé em cima de uma bolinha de tênis. Todo dia pisa com o pé em cima de uma bolinha de tênis. É um pouco dolorido, mas vai com calma. Vai devagarinho, vai pisando e tratar o seu quadril. O seu quadril, o seu ciático, a sua lombar. Tem que liberar bem essa parte toda aí. Imagina que é como se você estivesse encurtando. Você que está aí com problema de esporão de calcânio, você sente a sua perna encurtando? É como se estivesse encurtando as suas pernas, não é? Me fala aí.
Seu celular não leu o QR Code? Qual QR Code? Esse que eu mostrei aqui? Lesão no ligamento, já passei da físio, o médico indicou academia, fortalecimento, dá para fazer em casa? Sim, dá para fazer em casa. Eu atendo, inclusive online, muitas pessoas eu atendo que não tem nem fisioterapia na cidade delas, eu atendo online. Ah, esse aqui, mas esse aqui é o... Deixa eu ver se seu celular pega esse. Onde é que tá? Esse aqui? Ó, esse aqui vai lá para o 21 dias. É que tá invertido, é por isso. É porque a câmera tá invertida, daí não pega aqui. Esse exercício da cadeira também melhora o músculo da coxa, a dor. Esse dor que você está sentindo no músculo da coxa, Lídia, a gente está falando hoje aqui, que é o nervo femoral, né? Vai ajudar também. Pratique também para esse também. Tenho hérnia, dói a minha perna. Por quê? Porque a sua hérnia, ela está pinçando o nervo aqui em cima e isso faz refletir na perna. Sempre que você, por exemplo, aqui no canto do nosso cotovelo, tem um nervo aqui, um nervo ulnar, que ele vem para cá. Se eu bater nesse nervinho aqui, eu vou sentir como se fosse um raiozinho correndo para cá. Então, o nosso sistema nervoso funciona assim. Se você irrita o nervo aqui, vai doer na parte mais distante. E é por isso que vai doer na sua perna quando você tem hérnia de disco. Porque está irritando nessa parte aqui, mas o nervo desce. Então, você vai sentir na parte mais distante daquela parte do nervo que está sendo irritada. Ficou claro? Esse exercício da cadeira também melhora o músculo da coxa, doutor? Sim, eu sinto assim também, tenho no calcanhar. Muito bem. Ótimo, Driele. Muito bem, e ótimo. Faltam 8.000 likes para eu liberar aqui o cupom de desconto para você adquirir o livro. E, olha, mais uma coisa importante do livro é que você entra para uma comunidade. Sim, um grupo de WhatsApp das pessoas do livro. Nesse grupo de WhatsApp você fica mais próximo a mim e de vez em quando a gente faz uns encontros em que eu explico algo do livro, algo que é importante no livro que você precisa saber, precisa se aprofundar muito. Por exemplo, um dia eu falei sobre efeito nocebo aqui para vocês, sobre o código nocebo. Se aprofunda isso diretamente com você. Então, quando você se torna leitor deste livro, você entra para o grupo dos leitores, uma comunidade de pessoas que leram o livro. Aqui o Adenilson diz aqui, eu sentia essa dor com os exercícios do livro, estou muito bem. Vejam, gente, aí. Adenilson já dando assim o seu parecer aqui para nós, né? Seu, diria, depoimento sobre o livro. Doutor, pode me dizer por que o olho de peixe debaixo do pé ferroa muito e dói? Michele Silva. O olho de peixe é HPV, não é HIV, HPV. É o mesmo aquele. Ele é um vírus. É um vírus, deixa eu só consultar. Não é o olho de peixe, ele é um vírus, tá? Ele é o papilomavírus humano. E ele pode tanto dar assim na planta dos pés, como também nos órgãos criadores do homem e da mulher. Então o HPV ele é muito sério, ele precisa ser muito bem tratado, tá? Então esse olho de peixe aí, tome cuidado, porque não é uma coisinha qualquer, você tem que procurar um médico, tá? Você vai no médico, fala que você tem isso, para ele dar ele dá algum medicamento para matar esse vírus que está aí. Talvez você tenha que tomar alguma coisa também, tá? Então passe num médico
Mostre para ele que é importante, tá, gente? Ó, o olho de peixe, ele é um vírus que ele também se instala nas partes mais íntimas e ele pode causar danos muito grandes, principalmente para quem quer ter filhos depois, etc. Então tome muito cuidado com isso. Eu tô aparecendo na live, voltei pra live. De nada, Adriele. Então, Michele, você entendeu? E está chegando nos 50 mil likes. Para vocês, para vocês. Vocês chegando nos 50 mil, eu libero aqui a palavra mágica. Sou massoterapeuta, gostaria de adquirir o seu livro. Como faço para comprar? Tá no link lá do meu perfil, tá? Você toca aqui nessa cabeça, vai aparecer de novo. A minha cabeça aqui, você toca de novo. E aí você vai lá para o meu perfil. Lá tem o link sabefisioterapia.com.br/livro. Você vai gostar muito, Cirlei, e vai ajudar muito você como massoterapeuta, inclusive para instruir os seus pacientes que exercícios eles devem fazer. Vai ser muito bom mesmo. Além de todo o conhecimento que tem no livro. A Denilson já colocou. A Denilson comprou o livro e está com uma rotina de exercícios todas as noites. Ele não perdeu tempo, né? A Denilson fez valer a pena. Olha, gente, façam valer a pena o investimento. Estou fazendo o exercício da cadeira, está doendo muito. Dá uma olhadinha se a sua toalhinha não está muito alta, muito grande. Experimenta tirar a toalha que você colocou, né? Essa toalhinha aqui. Mas depois que você sair da posição, você vai sentir alívio. Então, pode tirar a toalhinha daqui, está doendo muito. Às vezes vocês colocam uma toalha muito grossa, é bem fininha mesmo, bem fininha. E fica aí 20 minutos. Quando levantar, vai se sentir melhor, tá? JBB. Muito obrigado, Cirlei. Os exercícios do livro são os mesmos dos 21 dias? Não. Os 21 dias são mais amplo, né? Os 21 dias tem muito mais exercícios. Aqui no livro, nós temos 1 hora e 27 minutos, que vai ajudar. Sim, vai ajudar. Mas o desafio de 21 dias, são 21 dias com exercícios, então tem uma diversidade muito maior. E também, por exemplo, na comunidade, eu tenho aqui se você entrar na comunidade, aliás, se você entrar na comunidade Os Livres da Dor, se você entrar para a comunidade, lá na comunidade você vai ter mais de 360 exercícios para você praticar. São coisas incríveis que você vai encontrar lá dentro, tá? Então, basicamente é uma escadinha. Uma escadinha. Você pode fazer uma consulta comigo, e uma consulta, ela é pontual, direcionada a você, 1 hora de consulta. Então, 1 hora de consulta é um primeiro passo. Você pode adquirir o livro e passar diretamente a fazer os exercícios. É um segundo passo. 1 hora e 27 minutos fazendo exercício todos os dias, você vai ter uma boa melhora. Mas a experiência do desafio de 21 dias também pode ser feita. Muita gente compra o livro, depois vai para o desafio de 21 dias e depois entra na comunidade para poder ficar fazendo o exercício junto com outras pessoas e mais. Os exercícios na comunidade, eles são constantes, liberados todos os dias, né? A gente libera constantemente exercícios para vocês. Então fiquem atentos por dentro aí, junto com a gente. Tem muitas... Aqui vou abrir aqui para ver se eu vejo agora a palavrinha. Chegamos a 50 mil likes, eu vou... O desconto. Vamos abrir aqui. O cupom de desconto. Ixi, a vida já pifou aqui. Pifou. Só me dê um segundo, eu já volto. Aí, gente, já olhei lá a palavra. Para vocês agora, a palavra é momento.
Será isso? Vou até conferir, vou conferir. Mas é isso aí. A minha equipe mandou a palavra. Vamos lá. Estou visualizando aqui junto com vocês. Então, o cupom é para quem paga parcelado, tá? Tá valendo, momento, 50% de desconto, tá? Agora eu vou explicar como você faz para chegar lá e fazer, para ser mais claro, vou mostrar passo a passo para você. Com licença, pessoal do Insta. Um passo a passo para você chegar lá. Você está ali na minha live, está assistindo agora a minha live, você vai tocar neste botãozinho aqui, ó, tem a minha cabeça aqui em cima, né? Aquele que tá ali, ó, aquela ali em cima. Você toca nessa cabecinha ali, vai aparecer aqui, ó, o Dr. Maurício de novo. Você toca novamente aqui na cabeça do Dr. Maurício e agora aparece, ó, um link aqui, gente, link para quem quiser pagar parcelado em 5 vezes. Você vai poder, ó, assistir esses vídeos aqui e aí você vai tocar aqui, ó, quero esse livro, aí vai mostrar as opções, pagar à vista ou parcelado, tá? Aí você entra lá, coloca a palavra palavra momento, palavra momento é a palavra de hoje, e você pode adquirir o livro com 50% de desconto. Estou estudando o efeito nocebo, achei muito complicado o assunto, fiquei até sem entender bem. Ótimo. Então, eu vou explicar melhor para você, posso explicar sem problema. O que é o efeito nocebo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você acordou pela manhã muito bem, você está muito feliz. Você acordou feliz e aí a pessoa que mora com você, pode ser seu marido, tá? ou pode ser seu filho, ou a pessoa que mora com você, olha para você e diz assim, você está bem? E você está bem. Aí sim, estou bem. E aí você vai andando na rua e passa uma pessoa por você e começa a olhar para você de maneira mais intensa, assim, incisiva, meio que procurando alguma coisa em você. Você começa a achar que você tem problema. E aí você entra num elevador e a pessoa conhecida diz, tudo bem com você? Você parece um pouco pálida. Aí você já se preocupa. Primeira coisa que você vai fazer é ir logo olhar num espelho, vai para um banheiro e vai ver se está tudo bem. E você olha, talvez eu esteja mal, mas não me parece que eu esteja ruim. Só que quando você sai dali, desse banheiro, você encontra uma outra pessoa que lhe pergunta novamente se você está bem. E aí você vai se influenciando por isso. Por essas várias pessoas que no dia vão lhe falando coisas, até o momento que você começa a achar que tem alguma coisa de errado. E você começa a se perguntar, será que não tem algo de errado? E você sente daí uma dorzinha num lugar, que se você estivesse feliz, você nem teria sentido. Chega um momento que você começa a ficar meio que contaminado por esse efeito nocebo. Então, o efeito nocebo é palavras, imagens, músicas, sons, qualquer coisa que faça você feliz, que está feliz, se tornar triste. A mesma coisa, o efeito placebo. O efeito placebo é você entregar para a pessoa uma coisa psicológica que lhe deixa feliz, como, por exemplo, um abraço. Então, o que se diz na medicina é que o abraço não tem, o abraço ele é placebo, que não tem um experimento científico que prove que o abraço para todo mundo vai curar. Mas você sabe que um abraço cura. Você sabe que uma palavra de carinho cura. Você sabe que um sorriso de uma criança transforma você. Só que a ciência olha isso como um efeito placebo, porque ela não consegue comprovar isso cientificamente. Só que existe o efeito placebo, que é para o lado do bem, e existe o efeito nocebo, que é para o lado do mal.
hoje, no nosso mundo, nós podemos fazer uma pequena pergunta. O que aconteceria com a nossa sociedade se Deus, num todo, né, Deus resolvesse tirar as dores e as doenças de todas as pessoas do planeta Terra? Você imagina agora, aqui ó, a partir de agora, ninguém mais adoece, ninguém mais fica doente. O que aconteceria com a nossa sociedade? Você que está me ouvindo, responda essa pequena pergunta. Hoje, a partir de hoje, ninguém mais adoece. O que aconteceria? Quero saber de você que está me ouvindo. Pense um pouquinho. O que aconteceria se hoje ninguém mais adoecesse, fossem curadas todas as enfermidades e ninguém mais adoecesse? O que aconteceria com a nossa sociedade? Gente, a palavra de hoje é momento para você adquirir o livro. Nós viveríamos felizes para sempre, diz a Ivone. Muito bem. Quem mais tem aí alguma ideia diferente? A Ivone diz que vamos viver. A Nara diz que nós nos acomodaríamos sem as doenças. A palavra hoje é momento para você adquirir o livro com 50% de desconto. Doutor Tomei Prosear. Tomei Prosear. Ótima explicação, doutor Maurício, bem resumida, melhor para entender. Agora entendi, obrigada, tá ótimo. Então, aí sim, o efeito nocebo tem a ver com isso, tá, gente? Vou fixar lá. Ó, o efeito nocebo tem a ver com isso. Vocês não pensaram bem quando vocês responderam que ficariam felizes. Deixa eu contar para vocês o que vai acontecer. Não vai mais precisar hospital. Vocês concordam comigo que não vai mais precisar hospital? Certo? Vocês concordam? Não vai mais precisar hospital. Se não precisar de hospital, precisa de médico? Precisa de médico? Os médicos perderiam emprego. E as enfermeiras? O que fariam as enfermeiras? As enfermeiras perderiam emprego? O que vocês acham? O que aconteceria com as enfermeiras? Perderiam seus empregos. Sim, mas existem as diaristas que limpam o hospital todos os dias. E o que aconteceria com as diaristas? Aquelas que vão lá no hospital para limpar tudo que tem lá dentro, que elas trabalham lá com limpeza. O que aconteceria com elas? O que aconteceria com as pessoas que trabalham no hospital fazendo comida? Nem é só da área da saúde, tem pessoas que fazem comida. Fazem comida lá para o hospital. Não, tudo bem, até aí você entendeu. Agora, o que aconteceria com os ônibus? Porque as pessoas não sairiam mais de casa para fazer consulta médica, as pessoas não sairiam mais de casa para comprar medicamento, ninguém iria mais ao SUS, ninguém pagaria a Uber para sair para ir para o SUS, ninguém sairia mais, ninguém precisaria mais de transporte para ir até o hospital. Vocês já perceberam no ônibus quanta gente está indo para o hospital? Esse é o código nocebo. Entendo. Agora pensa o seguinte. Vamos aprofundar esse nosso assunto. Perceba que aquela pessoa que trabalha numa fábrica que produz luvas para o médico fazer as cirurgias, essa fábrica não precisaria mais fazer essas luvas,
o que aconteceria com as pessoas que trabalham nessa fábrica empacotando essas luvas? O que aconteceria com os caminhoneiros que transportam as luvas, o papel higiênico para o hospital, o papel toalha que o hospital usa, os lençóis que são produzidos para os hospitais e as macas dos hospitais? Quando a gente pensa assim sobre, se Deus mandasse um bônus de ninguém mais adoecer, ficaria tudo maravilhoso? Talvez não. Sabe por quê? Porque o nosso mundo, ele se sustenta em cima da doença. Nós não nos sustentamos em saúde. Nós investimos a nossa vida toda na doença. Então, o hospital tem porta, tem parafuso, ar-condicionado para consertar. E aquelas pessoas que consertavam os ar-condicionados e as pessoas que trabalhavam na parte de computador do hospital, toda a parte de escritório que tem que manter o hospital. Eu estou falando só do hospital, nem estou falando de pequenas clínicas e tudo mais. Nós vivemos nos beneficiando da doença, mesmo que você não seja da área da saúde, mas você produz alimentos que vão para o hospital, para fazer comida para as pessoas que estão doentes lá no hospital. Então, quando a gente pensar mais a fundo, pode ser que essa ideia de repente todo mundo ficar saudável pode não dar bem, né? Então, por esse capítulo do meu livro, que fala sobre o código nocebo, é um capítulo, assim como a Fox aqui falou, ele é complexo, é aprofundado, você precisa assistir também o vídeo que tem no capítulo, que aprofunda sobre isso, que fala sobre isso. Então, nós temos o efeito placebo e nós temos o efeito nocebo. O efeito placebo é aquela boa palavra que se fala. O efeito nocebo é aquela palavra nociva. Se você se encontra com seus amigos e em vez de você falar as coisas boas que aconteceram na sua vida, você fala das coisas ruins. Hoje eu assisti um vídeo aqui na internet, achei muito interessante, de uma moça que falou assim: as emissoras de notícias deveriam ser obrigadas a cada notícia ruim dar uma notícia boa, para ficar 50% de ruim e 50% de boa, para que a gente possa também ouvir as coisas boas que estão acontecendo na nossa sociedade. Porque se você pega um meio de comunicação que fala para você todo dia e tem bomba e que estão pessoas morrendo e que fala de assalto o tempo inteiro, de pessoas assassinatos e nunca fala de uma coisa boa, a gente começa a pensar que o mundo é só ruim. E esse é o efeito nocebo. Quando você vai para o médico com dor e você faz um exame, esse exame aparece para você como um choque de realidade, você se assusta com aquele exame e ali você recebe um impacto negativo. Isso é efeito nocebo. Você começa a sentir mais dor e tem experimentos científicos que mostram que as pessoas que fazem exames demoram mais para se curar do que aquelas que não fazem exames. Porque o próprio exame gera na pessoa uma ansiedade, gera na pessoa uma tristeza, gera depressão, e tristeza, depressão e ansiedade, tudo isso corrobora para que você fique mais doente. Então a doença, ela não é só um fator físico.
A doença é também um fator psicológico, emocional. Você também pode gerar doença na sua família se todo dia você entrar reclamando. E todo dia você falar de dores que você sente. Você sabe disso, por isso que você fica quieto, você não reclama das dores, né? Porque você não quer prejudicar os outros. Aqui tem um capítulo que se chama A Hérnia de Disco na Primeira Descoberta, que é quando, logo que a gente... a hérnia de disco na primeira descoberta, tá nesse capítulo aqui, Logo que a gente recebe o primeiro exame, a gente se assusta, né? O primeiro exame da hérnia de disco, ali tá uma hérnia, tá saindo. Inclusive essa hérnia aqui é minha. Era minha. Essa que tá aqui, o pessoal pergunta, não tem um exame teu? Tem, tá aqui, tá no meu livro, eu botei ele aqui, com as hérnias de disco minha aqui. Então, quando você vê pela primeira vez, você leva um susto tão grande e diz, meu Deus, e agora? Esse negócio tá ali dentro de mim. Eu tenho que tirar isso de dentro de mim. E a gente leva esse susto, só que esse susto não nos ajuda a melhorar. Esse susto, na verdade, piora mais, dificulta mais a cura. Então esse capítulo do nocebo, mais esse capítulo primeiro ali que eu li antes, que li agora, são 2 capítulos que se unem para trazer esse conhecimento para você conseguir olhar para um exame e saber isto é somente uma fotografia de como eu era, mas não é um veredito final, não é uma sentença de morte. Um exame de imagem que diz que você tem hérnia de disco não é uma sentença de morte. É apenas uma fotografia de um momento, de um estado em que você está agora. Mas, quando você faz o tratamento para hérnia de disco, se dedica, adquire o meu livro, faz tudo o que tem que ser feito, essa fotografia ela muda, como você também muda. Fica mais feliz, mais alegre, não vai sentir mais dor. Repito, o exame, ele é uma fotografia apenas, não uma sentença de morte. Isso tudo pode mudar, basta que você faça o necessário para essa mudança. Vocês querem adquirir meu livro, gente? A palavra é momento, o link está lá no perfil, acessem lá, adquiram agora. Doutor massoterapeuta me falou que estou com o meu emocional, está muito abalado. Isso pode piorar. Sim, o emocional vai piorar, sempre piora tudo, né? Se você está com gripe e ainda está triste, é diferente de você estar com gripe muito feliz porque você recebeu na Mega Sena bilhões. Veja a diferença de estar gripado com bilhões no banco e estar gripado com uma conta negativa de 30 mil. É lógico que a notícia ruim vai deixar você com muito mais dores, vai deixar você muito mais abatido e o sistema nervoso, ele reage às emoções, reage essas ações que vêm de fora. Por isso que a gente tem que ter sempre um controle emocional junto, não é só fazer tratamento para hérnia de disco, é também ter um apoio emocional. Então tem casos e casos da nossa vida, do nosso dia a dia. Procurem um profissional que seja muito para cima, que seja alguém que traga toda essa esperança para vocês, porque a esperança também vai ajudar no tratamento. Porque pensa buscar um profissional que é feliz, que lhe ajuda a ficar feliz, ou um profissional que lhe acusa de sendo você o causador de todas as suas dores, um profissional rude, que venha com muita irritabilidade e que deixa você muito apreensivo sobre suas dores e você sai de cada consulta, você sai mais para baixo. Que tipo de profissional você está querendo que ajude você a sair, né, para sair desse estado de depressão, dor e sofrimento? Tem que ser alguém que esteja preparado psicologicamente para lhe ajudar.
tá bom? Fiz uma ressonância, meu problema é nervo ciático e hérnia de disco. Tranquilo, Dária. Isso é totalmente curável. Totalmente curável. Você pode seguir fazendo pelo meu livro, né? Você pode adquirir hoje mesmo. Hoje mesmo, ele é digital, chega hoje mesmo na sua correspondência, no seu e-mail. Hoje mesmo você já pode fazer aquela aula que tem aqui dentro de 1 hora e 27 minutos com exercício. E hoje mesmo você já pode ler este livro, tá bom? A palavra é momento, palavra que dá 50% de desconto pagando em 5 vezes. Você vai pagar menos do que uma consulta comigo e já vai sair com os exercícios já tudo lá para você. Aí, Rosilda. Boa noite, Rosilda. Dária Lacerda, a pior coisa é sentir dor. Sim, sentir dor não é nada bom. Mas depois que a gente passa por tudo isso, é bom a gente se livrar delas. Muito obrigado, Thalita. Thalita disse, doutor, você é uma bênção. Bênção são vocês, só que vocês não se deram conta a bênção que é vocês na vida de outras pessoas. Quando vocês se curarem das hérnias de disco, se curarem dessas dores, vocês vão ser a prova máxima de que existe forma de se curar. Então eu luto muito aqui todas as noites para que você acredite em você, porque você será o testemunho de que é possível curar sem fazer cirurgia. Não é necessário uma cirurgia, muito raro, somente 5% das hérnias de disco são feitas cirurgia, são necessárias cirurgia, mas só 5%, gente. Como saber se a sua é ou não é? Eu estou aqui para lhe ajudar nisso. Você pode fazer consulta, pode adquirir o livro, pode entrar no desafio 21 dias, pode entrar na comunidade, pode fazer o tratamento. Pressão na cabeça e também parece que está pesado o pescoço, tem tensão, tontura. No Guarujá, aqui, Guarujá Motos. Deixa eu pensar um pouquinho. Uma coisa que tem que ser analisada é o travesseiro, tá, Guarujá? Como você falou, pesado, às vezes a gente compra um travesseiro, eu já comprei um travesseiro, trouxe aqui para vocês, o meu travesseiro muito alto, eu comprei um mais baixinho e resolvi esse problema de tensão no meu pescoço, porque o travesseiro novo era muito alto e a cabeça não baixava. Então uma coisa você olha sobre o travesseiro, tá? Aí você tem essa tensão, a tensão está trazendo a tontura, olha como já está ligado, você mesmo já está percebendo que está acontecendo isso. Maria Luz, obrigado pelo Hurt Me. Então, Guarujá Motos, pessoal, siga o Guarujá Motos aí, vocês querem comprar motos? É com Guarujá Motos. Importante é você analisar essa primeira parte e depois tem também a parte da estrutural, que é a parte da musculatura e da sua coluna. Tem que analisar como que ela está. Fala sobre o colágeno e ajuda alguma coisa para a coluna? Colágeno tipo 2, que é o colágeno mais utilizado para articulações. O colágeno tipo 2, sim, você pode utilizar sem problema. Mas não se fixem só no colágeno, que se você não fizer exercício e só tomar colágeno, o colágeno não vai para a articulação sozinho. Você tem que empurrar ele com o exercício. Então, pratique e consuma o colágeno. Sinto muita dor na cervical e ombros. Tudo bem, existe um exercício aqui, um exercício maravilhoso aqui dentro para eliminar essas dores de cervical e ombros. Também eu postei já algumas coisas aqui para vocês sobre os aparelhos, né? Agora eu não estou com os meus aparelhos aqui. O tracionador cervical, será que está aqui perto? Não tá. Tracionador cervical, né? Vocês podem procurar na internet aí, tracionador cervical, da Direpé e tudo mais. Gente, foi um prazer estar com vocês. A minha bateria está em 10%. E eu desejo uma excelente noite para vocês. Nós aqui, neste momento, deixa eu ver, 3 graus. Não, eu vou mostrar isso para vocês não dizerem que eu não avisei. Olha isso, gente. Olha ali.
Quantos graus tá ali, ó? Ó. Conseguiram ver? 2 graus. 2. Aqui dizem que vai a -1. Amanhã, quando eu levantar cedinho, vou fazer a live às 7h10 para vocês. Vai estar -1. -1. Então venham para a live, por favor, porque eu não quero passar frio à toa. Quero estar com vocês, me aquecendo amanhã de manhã, 7h10. Tá? Combinado? Combinadíssimo. Então, ó, um beijão no coração de vocês. A gente se vê amanhã, de manhã, e amanhã às 20 horas de novo. Se você não tá me seguindo, começa. Olha aqui, começa. Tenho hernia de disco, bico de papagaio, desgaste e torta para o lado esquerdo, e me dói muito a nuca. Aí, Neuza, lá no link do meu perfil tem um livro para você adquirir e começar a fazer exercícios. Tem 1h e 27 minutos de exercícios em vídeo para você fazer dentro do livro. Você acessa pelo QR Code, tá? E Cirlei, onde é aí, Cirlei? Você diz aqui. Aí é aonde, Cirlei? Então, gente, ó, para adquirir o livro, toca no link do perfil e escreve a palavra momento. Diga aí, Cirlei, onde é aí? E onde é aí, Cirlei? Eu tenho que ir para esse lugar que está muito frio. Catanduva, Santa Catarina. Uau! Gente, vamos para Catanduva, que vai estar -2 graus amanhã. Vocês querem o quê? Querem viver sem nunca ter sentido frio? Vamos lá, gente. Vamos ver. Vamos sentir frio uma vez na vida. Bora lá. Vou para Santa Catarina, lá para Catanduva, pegar um frio, congelar as orelhas. Beijão. Abração para vocês e a gente se vê amanhã de manhã, né? Se eu não congelar, eu vou estar aí.